Salve, salve galera do InfectoCast, bem-vindos a mais um episódio. Aqui quem fala é o William. Aqui quem fala é o João Prats. E estamos aqui no nosso cenário de Stranger Bugs, mais um episódio da nossa série de bactérias, fungos, vírus menos comuns. Estranhos. Estranhos, diferentes. Peculiares. Casos clínicos que você olha, precisa... Que bicho é esse? Investigar para resolver. Mais uma pegada Stranger Things. É um episódio que a gente se diverte um pouco, porque é aquela coisa que Infecto gosta. Bichos diferentes, bactérias, vírus, fungos diferentes, sempre são divertidos. E não é um caso que a gente não sabe o diagnóstico, a gente já sabe prévio. Mas eu vou começar aqui com um caso clínico que a gente vai compartilhar junto com vocês e vai discutindo ele de uma forma geral aqui. Esse caso clínico do autor Cunha e colaboradores é um caso muito bem descrito. Para quem estiver assistindo o videocast, vai ter algumas imagens aí que a gente vai colocar direto do artigo para descrever esse caso clínico. Para quem está só no podcast, a gente tenta descrever um pouquinho para ajudar. Mas esse caso clínico começa da seguinte forma. Uma paciente de 69 anos que de antecedentes tinha depressão e uma doença inflamatória intestinal, em uso de azatioprina e mesalazina, azatioprina 100mg dia e mesalazina 3mg dia. De antecedentes, ela também já tinha tratado tuberculose latente, provavelmente pré-rastreio dessa doença inflamatória intestinal. Que é bem comum. Muito comum. E a história estranha começa da seguinte forma. Ela refere que tinha tido... ela vem para o ambulatório de infectologia encaminhada com a seguinte história. Ela tinha algumas semanas antes, aproximadamente 6 semanas antes, tido trauma e surgiram lesões ulceradas em pescoço e em região cervical. Ela fala que essas lesões começaram com um aspecto nodular mais endurecido, mas que quando só foi reparar quando teve o trauma, que abriram esses machucados nessa região cervical. Para quem está acompanhando a gente, aí você vê que tem lesões ulceradas na região submandibular, região mais cervical, bordos ali mais hiperemiados um pouco, com conteúdo ali com um conteúdo no meio mais purulento, e chama a atenção assim, esse aspecto meio talvez fistuloso. Assim, então são nódulos aumentados com ulcerados com fístula cutânea. Perfeito. Na região cervical. Que começaram há 1 mês e meio. Mais uma coisa subaguda crônica aí. Mais ou menos isso. Tá bom. Nesse meio tempo, ela refere que passou no seu médico, foi prescrito antibiótico doxiciclina, mas não teve melhora. Inclusive, ela teve um outro trauma, e a gente vai mostrar a próxima imagem aí, no qual ela teve uma lesão frontal ali, frontotemporal, e apareceu mais uma ferida de um aspecto meio semelhante, ulcerada ali com os bordos mais bem delimitados que as outras, mas aí com um conteúdo, uma região um pouquinho de pus, um pouquinho de tecido granulação ali. Que bicho é esse que o lugar que ela traumatiza aí perto das mucosas aparece uma lesão? Lesiona e aparece. Não melhorou com doxiciclina e fez um segundo ciclo de antibiótico com levofloxacino e também não melhorou. Inclusive, próxima imagem ali, ela refere que teve mais um trauma. Agora a gente tem uma imagem ali do joelho. Traumatizou e fez mais uma lesão de aspecto ulcerado. Longe de mucosa, curiosamente. Longe de mucosa. Curiosamente, pelo menos nessa imagem, tem mais uma... ao redor, uma região mais hipercrômica. Ali acredito que talvez seja mais hiperemiado mesmo. Com uma lesão ali também ulcerada, com um conteúdo ali também meio purulento, com um pouquinho uma fístula cutânea, um pouco de tecido ali, mais profunda, inclusive, um pouco. E mesmo com os 2 ciclos de antibiótico, ela não melhorou. E ela chega para o infectologista com essas lesões ulceradas, onde tem trauma, tem lesão. São meio tumorais, meio fistulizadas, né? Então, tumor, fístula e essas lesões múltiplas que ela associa com trauma. Nesse meio tempo, ela interna na enfermaria e começa as investigações. Primeira coisa que as pessoas levantam a hipótese, será que talvez isso não fosse uma TB na pele, tuberculose ou uma micobactéria cutânea? Acho que a hipótese de doença granulomatosa faz todo sentido, inicialmente mesmo, né? Uma doença subaguda crônica, tumoral, que fistuliza. O que tá estranho é TB no gânglio no joelho?
Curioso, né? Bom, numa pessoa que toma azatioprina, até pode ter umas coisas meio estranhas mesmo. Poderia ser. Mas não é muito comum a tuberculose ter cervical e pele no joelho. E outra coisa que chama atenção, será que essas lesões aconteceram porque teve o trauma? Ou ela Essa do acha joelho que é o coincidência, trauma, né? É coincidência, né? O que está acontecendo? Foi feito um teste molecular de tuberculose que veio negativo. Foi feita pesquisa direta de fungos, que também seria uma hipótese, né? Talvez algum Infecção granulomatosa por fungo, então. Também a pesquisa direta negativa. Também tá um pouco fora do padrão, né? Fora assim, do padrão. Pensar em paracoco estranho, pensar em histoplasma um pouco estranho. Talvez o mais comum fosse Sporotrix aqui, né? Que tem essa característica linfocutânea, mas aí eu precisaria ter provavelmente um trauma relacionado com jardinagem, aí, por exemplo, ou então com o Sporotrix brasiliense, se fosse aqui no Brasil, com animais, né? Com um gato, cachorro. Ela tinha gato. Aí gera mais um pouco de dúvida, né? Ela tinha gato. Ela refere que o gato... isso realmente aconteceu no artigo, ela tinha gato. Refere que o gato é dela, era cuidado, vacinado e tudo mais, mas que ele brincava, Claro. arranhava. E aquele gato que sai na rua também, eventualmente. Mas ele tá bem, tá saudável. Né? uhum. Nega outros animais, nega outras viagens, nega outras coisas estranhas. Então o caminho que o pessoal tá procurando tá certo, né? Vamos procurar o que é mais comum. Tuberculose e micobactérias, né? Foi E feita biópsia. sporo. Foi feita a biópsia, com resultados, no primeiro momento, revelou infiltrado inflamatório inespecífico composto por macrófagos e neutrófilos. Uma ferida meio grandinha, às vezes, né, você não conseguiu pegar talvez um local ideal, mas a gente vai logo aqui pro diagnóstico, para não perder muito tempo. Foi feito cultura. E na cultura, chamou atenção que na cultura de anaeróbio, né, foi feito cultura para aeróbio e anaeróbio, o crescimento de Actinomyces bovis. Olha que beleza. Agora ficou mais claro. Então, o episódio de hoje, a gente vai falar sobre essa bactéria estranhona aí, que é o Actinomyces. A gente poderia falar de actinomicetos de uma forma geral, né? Mas a gente vai acabar focando dentro dos actinomicetos de uma forma geral nos actinomyces. Isso. E é importante até, vocês viram que a gente fez bem rápido o diagnóstico diferencial aqui, mas realmente, assim como esporo, assim como doenças granulomatosas, outras, é uma doença tipicamente granulomatosa. Então tem tudo a ver, né? Essa bactéria é muito interessante, a gente estava discutindo um pouco sobre ela aqui antes, né? Lá em 1896, o Actinomyces israeli foi descrito, mas ele não tinha o nome Actinomyces, ele tinha o nome Streptotrix. Por que esse nome, né? Strepto é em cadeia, né? E trix é em fio de cabelo, em filamento, ou filamentoso. Então, quem viu a bactéria a primeira vez falou assim, olha, é uma bactéria como se fosse vários filamentos dispostos em cadeia. E tem tudo a ver com esse bicho, porque quando a bactéria está sozinha, ela é meio cocóide, assim, como um gram positivo, né? Só que quando você tem colônias, elas parecem muito com hifas de fungo, mais compridinhos. A gente chama até de bactérias filamentosas. Pode ser chamadas até de bacilos quando você está olhando, né? E por causa desses filamentos. Então, isso é uma coisa bem interessante. Mais para frente, o nome veio para ser Actinomyces. Actis é raio ou feixe, então faz sentido, né? E myces é fungo. Então, na verdade, quem olhou fala, parece um filamento fúngico esta bactéria, que tem tudo a ver com o que a gente está falando. Vocês imaginam numa época que não se conhecia os micro-organismos, que se via uma lesão granulomatosa com uma coisa que parecia uma hifa, parecia um fungo. Todo mundo ia chamar Pensavam que era fungo, né? Exatamente. Até ia falar isso justamente quando a gente fala actinomyceto, você fala miceto, você já pensa em, né, essa questão do miceto, fungo. Mas, na verdade, elas são mais parecidas com micobactérias Exato. do que necessariamente com fungos, né? E do ponto de vista de parentesco. Na medicina tem esses nomes assim, né? Por exemplo, micose fungoide. Fungo que parece fungo, que na verdade é um linfoma de pele. Então aqui a Actinomyces é a bactéria que parece fungo, que na verdade é uma bactéria, né? E a gente está falando aqui, como eu já mencionei no caso clínico, um gram positivo anaeróbio restrito. Então, a primeira dica aqui, quando a gente vai falar do diagnóstico, o diagnóstico padrão ouro, né, justamente acaba sendo, a gente vai falar um pouquinho mais, acaba sendo o crescimento em cultura anaeróbia. Mas ela tem uma peculiaridade, essa doença, né? Não é incomum a gente encontrar essa bactéria. Ela é um comum colonizante de mucosa oral, intestinal no ser humano. Então, ela tem muito essa correlação com quebra de barreira. A gente fala muito que é uma infecção como se fosse endógena. Na verdade, o bicho vive dentro de você. Por isso que ele é um Stranger Bugs aqui. Ele já tá lá dentro, ele só quer Exatamente. dominar É extremamente comum. O Actinomyces ele foi achado em um monte de lugares, mas é tipicamente da flora de orofaringe, inclusive em crianças, em cáries, em lesões orais. Então, principalmente mais higiene oral,
está associado com quantidades grandes de actinomyces, né? Ele foi isolado até mesmo no baixo esôfago já. Porque quem tem problemas com higiene oral pode... Você deglute aquilo ali, né? E ele vai parar até no esôfago. Então, tem até lesões esofágicas e coisas assim descritas já com actinomyces. Mas é tipicamente uma infecção endógena. Você tem o bicho dentro de você. E como ele está na mucosa, é muito comum, e aí vamos já falando um pouquinho para como que vai ser a patogênese, de você ter quebras de barreira por trauma que levam à síndrome clínica. Então, o mais comum, você fala assim, qual que é a história que eu tenho que pensar em actinomicose na minha vida? É a actinomicose chamada orocérvico-facial. Qual que é a história desse paciente? Um cara que tem problema de higiene oral, não escova bem os dentes, não cuida bem da boca, e ele faz um procedimento dentário. Passa um tempo, ele volta com uma lesão tumoral, com um edema, com aumento, e aí pode ter linfonodo associado, principalmente linfonodos cervicais. Ele vai ter uma lesão oral, tumoral e um linfonodo cervical, esse é o típico, e ela pode acometer outras regiões da face e se disseminar. É uma doença granulomatosa, assim como todas as que foram investigadas no nosso caso, como a tuberculose, como, enfim, as outras bactérias. E aí você vai fazer pesquisas de outras coisas e não vai encontrar nada, e na cultura, tipicamente, vai crescer. Possivelmente vão te falar primeiro um bacilo gram-positivo, até que fique claro, e aí vai ser mais claro que isso é um actinomyces. Lembrando que às vezes leva tempo para crescer, e exige uma certa experiência microbiológica para separar e falar isso é actinomyces, não é qualquer hora, não é tão simples de identificar. E você tem que mandar falando assim, estou suspeitando de actinomyces porque levar um tempo para ela crescer. E vai crescer no frasco de anaeróbio. Então isso é uma outra coisa que você precisa pensar quando você vai colher o material. Exatamente, João. Acaba sendo um diagnóstico às vezes meio difícil. Tem a questão também que não é o tipo de infecção que geralmente é só aquela infecção isolada, só aquele agente isolado. Então, às vezes está associado a infecções polimicrobianas, então feridas expostas, abertas, ou quando a gente está falando de mucosa, cavidade oral. Isso também está correlacionado, então às vezes na cultura vem mais ali de um micro-organismo isolado, isso prejudica o diagnóstico. Esse ponto é muito interessante, porque vários autores vão falar pra gente que isolar um actinomyces só numa cultura não quer dizer que o cara tá doente, não define doença por aquilo ali. Pode ser só um achado, né? Exatamente, ele pode ser um colonizante da mucosa oral. Então é o que você falou, o cara que fez cirurgia dentária, ele pode ter um abscesso, porque ele fez um abscesso dentário. Ok, acontece pós-cirurgia. Ele pode ter uma complicação polimicrobiana infecciosa da boca que não tem nada a ver com a actinomyces e a actinomyces está lá. Tá? Isso também pode acontecer nos lavados broncoalveolares, pode acontecer em outras amostras que envolvem coletas que passam pela cavidade oral. E isso dificulta o diagnóstico. Então, a gente falou da forma orocérvico-facial, que é uma forma bem comum, mas existe a forma pulmonar da actinomicose. Então, pensa assim, se você tem um patógeno na via aérea superior e você aspira esse patógeno, você pode fazer uma pneumonia por esse agente. Especialmente pacientes imunodeprimidos ou com doenças pulmonares prévias, isso pode acontecer. E ele vai ter uma lesão cavitária no pulmão, que gera todos esses diagnósticos diferenciais que a gente já conhece. Esse é um diagnóstico difícil pensando em diagnóstico diferencial, né? E o actinomyces lavado pode ser um colonizante. Olha que difícil. Então, o ideal seria ter um anatomopatológico, mas nem sempre vale a pena fazer anatomopatológico. Então, algumas vezes a actinomicose, principalmente imunodeprimido, vai ser um diagnóstico de exclusão. Você investigou todo o resto, cresceu um actinomyces. É actinomyces ou não? Pera, deixa eu ver se está tudo negativo, se não é uma doença granulomatosa. Vou pedir para o meu microbiologista vou falar para ele, tô com suspeita sim de que pode ser um actinomyces, e aí você vai tratar. Então, muitas vezes vai acontecer isso, de ser o último diagnóstico, assim, da sua linha, da sua cascata num paciente imunodeprimido com uma lesão pulmonar. Tá? E é uma doença que pode, justamente, evoluir essa questão do abscesso, ele vai evoluindo por contiguidade. Então, se você tem um abscesso na pele, na região de mandíbula, a evolução natural da doença é isso. Se manter uma fístula, ela aumentar em contiguidade local ou infiltrar ali região óssea, inclusive quando a gente tem, né, dessa questão pulmonar ou gastrointestinal, que a gente vai comentar em seguida, você pode ter ali a formação de fístula, aumento, piora, a formação de abscesso dessa doença. Então, justamente como você comentou, o diagnóstico aí nessa situação acaba sendo um desafio. E também tem a forma intestinal, que você também tem a questão de quebra de barreira, a questão de quebra de mucosa. Existem relatos na literatura de casos de que foi diagnósticos diferenciais de, inclusive, apendicite, que o paciente forma tinha uma digestiva coleção local, uma fístula local, essa forma de disseminação local dela. Formas esofágicas, justamente pela aspiração, ali você também pode ter fístula correlacionada a isso, que também, de novo, às vezes o diagnóstico não é tão fácil, que pode ser polimicrobiano na hora que você vai pesquisar. Existem outras formas de apresentação na pele, justamente também, igual no nosso caso clínico, ali teve trauma, lesão de barreira, isso acabou com a disseminação local. Como a gente mencionou, né, é muito mais comum na região mandibular, isso justamente pela colonização
oral, mas como no nosso Tem na caso, mama, tem virilha, tem vários lugares que foi descrito abscesso relacionado com ele. E por último, até disseminação, abscesso cerebral, sendo que o Actinomyces meiri é um que tem essa predileção, um diferentão. Isso é interessante, porque tem 25 espécies, pelo menos, talvez mais já. Antigamente se achava que o principal era o Israeli, que foi Isso, foi o primeiro descrito. Mas com os novos métodos de sequenciamento molecular, tem se entendido que tem mais espécies. Né, com o 16S tá aparecendo um monte de coisa, e pelo menos dessas 25, a maioria foi descrita depois do século XXI já. Então, quer dizer, nos últimos 30 anos aí descrevemos um montão de espécie nova. Então é natural, você vê, a gente começou parecendo um fungo, a gente foi entendendo, e é importante hoje espécie, porque no passado até poderia se falar que nem tanto, mas em termos de, depois a gente vai falar um pouquinho de tratamento, as espécies têm uma suscetibilidade diferente aos antimicrobianos, de um modo geral. Então varia um pouquinho, tem algumas resistências e algumas sensibilidades que mudam conforme a espécie. Então, quando que a gente tem que pensar em Actinomyces? Lesões cutâneas granulomatosas é um diagnóstico diferencial importante, principalmente perto de mucosa oral, é o grande lugar onde ele vai estar, né? A forma oro-cérvico-facial, a forma pulmonar, por aspiração, e as formas disseminadas que podem acontecer nos imunodeprimidos, que é literalmente formar granuloma em qualquer lugar, né? Que, como a gente já demonstrou. Existe uma forma que a gente não mencionou, que é a forma cérvico-vaginal na mulher, que tem algum relato na literatura associada a DIL. Faz, às vezes, lesão ali local. E aí vamos pensar em, isso que eu falei, vamos pensar em trauma, né? Então, por exemplo, cirurgias podem ter contaminação. Cirurgia do olho, por exemplo, existe surtos de actino em cirurgia de catarata, cirurgias endoftálmicas, né? Então, por causa de contaminação. Então, pensa assim, colonização pelo germe naquele local e trauma. Geralmente é isso que vai levar você... E aí, ao invés de funcionar como uma bactéria convencional, essa bactéria tem uma relação granulomatosa, que ela parece mais um fungo. Isso. Então é literalmente aquele fungo que pode causar uma infecção cirúrgica ou uma infecção relacionada ao trauma. Esse é o típico, mas não é fungo, é bactéria. Bactéria diferentona aí. Então, só para fechar do diagnóstico, então, para a gente dar uma revisada, o diagnóstico, de uma forma geral, acaba sendo um diagnóstico que você tem que associar a clínica ao caso. Lembrar que é uma bactéria com potencial endógeno invasivo. Você pode, no primeiro momento da bacterioscopia, ver ali um bacilo ramificado gram-positivo, eventualmente aumentar a sua suspeita diagnóstica. E tem uma coisa que a gente acabou não comentando, que são os tais grânulos de enxofre. Boa. Tem uma síndrome, é até legal a gente falar sobre isso, que a gente acabou nem falando, que são os micetomas e tem o actinomicetoma, né? Que basicamente é tumor, fístula, grão. Tem que ter essas três coisas, né? E você pode ter, sim, nessas fístulas, principalmente as cutâneas, ter saída de grânulos. Os grânulos da actino são geralmente grânulos claros, mas é difícil de falar isso, né? Olhar e falar, mas o grânulo geralmente é clarinho. E na microscopia são esses sulfur granules, ou grânulos, né, de sulfuro, enfim, que você vai falar, não, de enxofre, né? Sulfur é enxofre. Eles não têm inglês, enxofre, né? Neles, é só pelo aspecto amarelado isso. Que eles ganharam esse nome. É branco amarelado. É aglomerado celular ali. E aí parece grão de enxofre, e aí a ideia é olhar e falar... Porque enxofre já se vendeu em grãos também, né? No passado. Então você olha para aquilo ali e fala, nossa, tenho que pensar em micetoma, e se for um grânulo amarelado ou claro que parece enxofre, grânulo claro sugere actinomicetoma, uma bactéria como Actinomyces e outras aí que podem causar essa síndrome. A síndrome de micetoma é tumor, fístula, grão. É esse trio que sugere micetoma. Geralmente uma lesão bem tumoral com várias fístulas, né, vários pontos de fistulação e saída de grão. Isso pode acontecer principalmente nas extremidades, né, mas pode acontecer em várias partes da região da pele de um modo geral. Tá? Isso significa uma reação granulomatosa bem crônica, arrastada, e a saída desses grãos aí como um achado típico. A gente vê isso no eumicetoma, que é de fungo mesmo, e no actinomicetoma aqui, que é um micetoma de bactéria. E aí você vê que o nome é micetoma para confundir mais a cabeça, porque micetoma seria tumor de fungo. E na verdade aqui é uma bactéria que parece fungo, não é fungo. Com o MALDI também isso ajudou. O MALDI-TOF tem uma capacidade boa de identificar actino, que facilita muito a nossa vida em relação ao passado, que você tinha que procurar achados assim, bioquímicos e tal, era mais difícil. Hoje com o MALDI está muito mais rápido de falar isso é Actinomyces. Então, daí o que você falou. E a cultura, de novo, tem que pensar que é Actinomyces. Não você vai pedir só uma amostra de aeróbio, eventualmente uma espécie que é anaerobistrita não vai crescer. Então você precisa tomar cuidado com isso, né, na hora de pedir. E aí a cultura nem sempre é 100% definidora de infecção. E essa talvez seja a grande dificuldade. Mas é claro que se, por exemplo, você tem um paciente que fez uma cirurgia de catarata, vem com uma lesão tumoral no olho e cresceu Actinomyces dentro do olho. Tá, vou valorizar. Muito embora quando você tem um paciente com abscesso pulmonar
ou um abscesso na região da cavidade oral, veio actinomyces, mas veio também uma E. coli, uma Kleb, putz, aí você vai ter um pouco de dificuldade de saber quem é o culpado dessa história ou se os dois são culpados. Né? Eu lembro a primeira vez que eu vi o diagnóstico na minha vida, não sei se você lembra, era um paciente nosso transplantado renal. Com uma lesão oral, que né? tinha uma lesão oral e essa lesão oral simplesmente não melhorava. Não melhorava, não melhorava. Num primeiro momento tinha sido feito cultura e quem viu não valorizou muito, achou que era um... Né? E a gente foi dar uma olhadinha de novo na lesão oral, que era uma lesão... um negócio do dente que ele reclamava. A gente foi ver, tava virando uma úlcera ali, fistulosa. E... Tá ficando uma lesão mais tumoral, assim. Exato. E foi a preocupação, como é que vamos tratar? Aí foi a parte mais fácil. Isso, boa. Vamos pro tratamento agora, né? Ela tem essa peculiaridade, igual no nosso caso clínico ali, dox, levo, não funcionou. Mas isso não significa que ela tenha grandes resistências. Universalmente sensível à penicilina. Talvez não universalmente, mas a imensa maioria é sensível à penicilina. A indicação de tratamento inicial acaba sendo aí altas doses EV de penicilina. Isso. Ia falar, a actino não é bem resistência, é mais tempo de tratamento. O grande diferencial dela é que geralmente exige tempos longos de tratamento. Você não vai tratar por 5 dias. Exato. E a amoxicilina é fantástico para tratamento oral, inclusive. A amoxicilina em doses altas é muito tranquilo, né? Eu vou aproveitar e abrir um parênteses, vamos colocar a foto aqui do nosso caso clínico. E no caso, a paciente ali tratou por um período com penicilina EV, durante algumas semanas, internada, e depois foi de alta com amoxicilina via oral, e as feridas gradativamente foram melhorando, ela chegou a tratar 6 meses. Você vê, um Stranger Bugs mesmo, porque nós tratamos ele com a Moxa. Exato. Famosa droga talvez a droga ambulatorial mais simples que a gente tenha de espectro para gram positivo. Então é um gram positivo nesse sentido, trata com a Moxa, vai super bem. Exatamente. E aí o tempo importa muito, eu acho que é legal passar isso. Exato. É semanas a meses, dependendo da evolução clínica da forma que o paciente tem, né? E aí é o tempo de tratamento, mais do que o espectro é tempo. Mas pipetazo trata, Bactrim trata, Doxy trata, várias espécies vão ser tratadas por drogas que pegam gram positivos em geral, assim, tá? Quinolona que é meio que a que menos, porque a gente poderia achar que funciona, mas a que menos costuma funcionar. Mas as outras drogas vão bem. Se você tiver o perfil de sensibilidade, muito melhor, porque as espécies têm uma pequena diferença de sensibilidade. Mas, em geral, penicilina vai tratar todas, e a amoxicilina é uma droga muito boa para fazer o step down e o cara tratar ambulatorial. O importante é tempo, mais do que resistência, do que coisas complicadas, é tempo de tratamento. Chama a atenção que metronidazol não é uma droga de opção. Não é muito boa, acho que 80%, 90% de resistência, apesar de ser um anaeróbio gram positivo. Então, apesar de ser anaeróbio gram positivo, ela acaba não sendo uma opção. Clinda é variável também a resistência, a clindamicina tem um pouco de resistência também. Acaba, de uma forma geral, a gente revendo a literatura, assim, existe a questão do tempo, né? Você vai acabar fazendo um tempo mais prolongado, não tem bem um tempo definido, vai depender muito da apresentação clínica. Eu até vi alguns artigos, evidências novas, falando, olha, talvez não precisa tanto tempo assim, mas, assim, geralmente quando o paciente tem essa infecção, tem algum grau de imunossupressão, algum fator de risco associado, e acaba sendo assim, vamos acompanhando e ver como é que vai indo. A gente gosta, de um modo geral, nas granulomatosas, né, Will, de ter, assim, uma melhora completa dos sintomas e fazer mais um pouco ainda. A amoxicilina costuma ser muito bem tolerada, pessoal. Então, você falar para o paciente tomar mais um mês depois que tudo melhorou, não é uma coisa muito terrível. E aí, monitorar ele por algum tempo. A moxa que a gente está falando, você pode usar doses até mais altas, 1 grama a cada 8, por exemplo, 2 comprimidos de 8 em 8, e você vai ter uma resposta muito boa. Não costuma ser resistente, de novo, por a questão aí é tempo. Exato. Um detalhe importante que a gente não comentou, às vezes a cura cirúrgica está relacionada à necessidade de abordagem cirúrgica. Então, às vezes, uma drenagem de coleção, debridar o tecido. de tecido. Então, essa questão de tempo de tratamento também às vezes está correlacionada à resolução cirúrgica. Às vezes, retirada da prótese da mama, acontece quando a gente vê nas actinos de prótese, né? Ou algum implante. Pode ser que você precise retirar implante. E aí vale todos aqueles princípios das discussões de infecções de pele e partes moles que a gente fala pensando numa doença granulomatosa que tem a ver com isso. Eu acho que é aquela infecção que às vezes a gente deixa passar, vai escalonando, trata sem querer, trata mais ou menos. Exato, você pode acabar dando lá um meropenem que trata um pouquinho, mas depois você suspende, volta ou piora de novo. O nosso paciente transplantado de rim, eu lembro, ele tomou muitos antibióticos. Exato. Ele tinha umas melhoras, mas voltava, a boca não estava muito legal, até que apareceu a actinomyces, né? Então foi bem interessante esse caso. E no pulmão é difícil também, porque como é difícil de isolar, às vezes é uma lesão pulmonar cavitária e mais nada, e você fica ali
lidando com aquilo, a infecção bacteriana, o que que é. Mas, em geral, o tempo de antibiótico, um paciente que trata mais tempo vai responder. Talvez você tenha tratado alguma actino e você nem sabia que era. Essa daquelas infecções, dentre as menos comuns, uma das mais comuns. Exato. É algo que também tem questão social, que está muito atrelado desde o começo. Então é algo que, se você for ver na literatura, até revisando para esse episódio, muito relato antigo, muita descrição mais antiga, assim, e hoje melhorou o diagnóstico, a gente acaba não tendo tantas evoluções mais drásticas, digamos assim. Isso a gente vai ver mais os imunodeprimidos mesmo. Exatamente, mais nos imunodeprimidos, com essas novas drogas, inclusive, né, de imunobiológicos, de uma forma geral, é coisa pra gente manter a vigilância. Esse é aquele episódio que a gente gosta de fazer, mas não vai ver muito na vida prática, mas é sempre legal discutir isso. Saiba que existe, porque, como a gente falou, os Stranger Bugs aqui, eles são assim, né? Eles te surpreendem. Um belo dia você achou que nunca ia ver uma actino e aparece 2 na sua frente, e aparece esse paciente típico que eu falei pra você, fez aquela cirurgia dentária, veio com uma lesão tumoral, tá piorando, o que eu faço? E você consegue dar um bom diagnóstico e oferecer um tratamento com uma resolução muito boa dos sintomas para esse paciente, ele vai muito bem. Acho que falamos tudo. É isso mesmo, pessoal. É isso aí, obrigado por acompanhar mais um episódio aí da nossa série dessa temporada de Stranger Bugs. Vai ser uma temporada curta, a gente não vai ficar enrolando aqui. Não, mas sempre tem um Stranger Bug bom pra gente trazer. Stranger Bugs pra gente fazer. E é isso aí, pessoal. Terminando mais um episódio de Stranger Bugs. Se você não acompanha a gente nas suas redes sociais, siga a gente no Instagram. Se você não acompanha a gente no YouTube, a gente tem postado conteúdo regular toda semana lá. Se inscreva no nosso canal. Se você não ativou o seu agregador de podcast, deixe a notificação em alerta. Sempre tem toda sexta episódio novo aqui. Lembrando que em InfectoCast a gente te conta o que ninguém te conta. E se você quer saber mais sobre os Stranger Bugs, que na verdade, vamos combinar, né? Stranger Bugs vai ter muito em pacientes imunodeprimidos. Então eu convido você para conhecer a nossa pós-graduação de infecções em imunodeprimidos, em que a gente fala de actino, de um monte de outras coisas mais para pacientes tão complexos como são os de hoje, com as novas terapias oncohematológicas, com as novas terapias de doenças autoimunes e tudo mais, aparecem aí os actinomyces e outros Stranger Bugs. Então eu convido você para conhecer, se inscrever na pós, espero você lá. Manda um tchau na geral. Tchau, pessoal. Valeu, até a próxima.